Olha aqui, essa é interessante. Tá, eu vou falar hoje sobre os levitas. Provavelmente você já deve ter ouvido falar isso, né? Para muitos de nós vamos ligar essa palavra levitas àqueles que louvam, né, dentro da igreja, aqueles que cantam dentro da igreja, ou aqueles, né, que têm um ministério chamado para a adoração, para o louvor. Mas eu quero falar muito mais profundo do que isso, tá? Olha para vocês verem. Quando Jacó, né, Israel, foi gerando seus filhos e gerou as 12 tribos, Levi foi o seu terceiro filho, Levi, tá? Então, o nome Levitas vem dos descendentes de Levi, dos filhos de Levi. Depois, quando Deus fala com Moisés e começa a dividir, tá? Falando, Moisés, as tribos, né? Cada um herdará tal terra, ou seja, aquela promessa que eu fiz, a promessa que eu fiz para que os filhos de Israel tome posse da terra que mana leite e mel, todos eles terão suas possessões, mas a tribo de Levi não, pois eles me servirão. Olha para você ver aqui, ó, no livro de Números, capítulo 3, a partir do verso 6, diz assim: faz chegar a tribo de Levi, olha aqui, olha aqui, a partir do versículo 5, ó, e falou o Senhor a Moisés dizendo: faz chegar a tribo de Levi e ponha diante de Arão, o sacerdote, para que sirvam e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Então, o que era, queridos? Os levitas, eles foram separados, tá? Os levitas, eles foram separados para poder cuidar do tabernáculo, da segurança de Arão, que era o sacerdote, dos filhos de Arão, que também eram sacerdotes, tá? Que substituíram o sacerdócio, e também de todas as demais coisas e referente ao tabernáculo. Então os levitas foram separados para poder cuidar, tomar conta, ser vamos dizer assim, uma tribo, um serviçal sagrado, um serviçal, né, puro, santo, para poder tocar nos utensílios do templo do Senhor. Levi gerou Gerson, Coate e Merari. Levi gerou Gerson, Coate e Merari. Cada um desses foi dividido. Se vocês forem aí no capítulo 3 aí, vocês vão ver que a palavra de Deus aí está ordenando para cada um deles tomar conta, né, de certas partes. Uns iam tomar conta das cortinas e de outras partes, outros iam tomar conta da entrada e de outras partes, outros iam tomar conta de outros utensílios. Mas o propósito do Senhor era fazer com que aquela tribo fosse uma tribo santa perante Deus, servisse, tocasse perante o Senhor. Hoje, existe uma distorção em relação a isso. Muitas pessoas hoje levam a palavra levitas simplesmente pela questão de eu sou um levita porque eu canto na igreja. Eu sou um levita porque eu fui separado para o louvor. Não, levita não é isso, tá? Levita é aquele que toma conta de toda a congregação. Levita é todo aquele que está apto a trabalhar na obra do Senhor. Todo aquele que foi habilitado para poder tocar nas coisas santas. Todo aquele que foi habilitado para poder servir perante o sacerdote, tá? Então aqui, o propósito da palavra aqui, hoje é um vídeo bem curto, mas era simplesmente para a gente poder entender isso, né? Levita não é simplesmente aquele que canta, mas é aquele que serve. Levita não é aquele que louva, tá? Não é aquele que simplesmente adora, mas é aquele que exerce vamos dizer, a convocação do Senhor para servir. E uma das primeiras coisas que o levita tem que aprender a ter, né? Ou a ser, na verdade, é ser desprendido de tudo que é material. Porque olha para você ver, 11 tribos herdaram possessões, terras, tá? Quando Deus fala da terra que mana leite e mel, 11 tribos herdaram suas possessões. E Deus falou assim: mas a tribo de Levi não terá sua possessão, pois a sua herança sou eu.
Uma das primeiras coisas que nós precisamos entender, né? Nós hoje que queremos ser um serviçal de Deus, nós hoje que queremos servir ao Senhor, estar pronto, apto. É por isso que quando Jesus Cristo vem, e Jesus Cristo fala assim, aquele que quiser, né, achar a sua vida, perdê-la-á. Entendeu? Por quê? Porque é um princípio de abrir mão de tudo, é negação. Eu não posso servir a dois senhores, eu não posso eu não posso querer estar com Deus, servir Deus e estar com meu coração ligado nas possessões. Então, a tribo de Levi, a primeira coisa quando Deus propõe para eles se apresentar é isso, né? Esse foi o recado que foi dado, ó, vocês não terão possessões, porque a herança de vocês é o Senhor. E olha que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Então me fala aqui, você já tinha ouvido falar sobre o termo levitas? E quando se referia a levitas, na sua ótica, na sua mente ou no seu entendimento, levitas chegava até onde? Era simplesmente aqueles que cantavam? Ou você entendia que levitas era algo muito mais profundo, porque levitas era uma possessão, ou seja, algo que Deus tinha separado exclusivamente para servir perante o tabernáculo santo, para ele, para tocar nos utensílios sagrados. Isso é tão interessante, irmãos, que tem muito mais coisa, muito mais profunda nisso, tá? Mas para o vídeo não ficar muito longo, porque senão não dá para mim poder enviar, eu vou falar só sobre isso. Mas me faça suas perguntas e eu vou responder. Que Deus abençoe.